Já te apanhaste a pensar que precisavas de mais disciplina, mais rotinas, mais força de vontade para sentires que tens a vida sob controle? E se o problema não fosse aquilo que te falta, mas o que carregas a mais? Depois dos 40, descobri que não precisava de acrescentar mais coisas à minha vida. O que precisava era de deixar ir. Olá, eu sou a Isa e hoje vou partilhar contigo 7 coisas que deixei depois dos 40 e que mudaram a minha vida. Porque às vezes chegamos a uma idade em que percebemos que continuar igual também tem um custo. E a primeira coisa que deixei foi esta. Deixei de tratar a urgência como modo de vida. Durante anos, viver em urgência parecia-me eficiência. Tudo urgente, tudo para já, para ontem. Viver significava estar sempre em movimento e aproveitar tudo. Mais planos, mais barulho, mais estímulo, mais distração, até as noitadas que pareciam liberdade, mas muitas vezes eram só uma forma de nunca parar verdadeiramente. O que percebi é que a urgência constante é um estado do sistema nervoso, não uma realidade externa. A maioria das coisas não é urgente, só parece. E comecei a perguntar-me, isto é mesmo urgente ou é só um desconforto por não resolver imediatamente? Ou medo de ficar de fora? A resposta mudou muita coisa para mim. Outra coisa que deixei foi de comparar o meu ritmo com o de outras pessoas. As redes sociais tornaram a comparação constante e invisível. Sem nos apercebermos, começamos a avaliar as nossas vidas em função de marcos que não escolhemos. A realidade é que cada pessoa tem o seu próprio relógio interno e o seu próprio processo. O teu ritmo não é lento, é o teu. Claro que não apaguei as redes sociais, mas mudei a forma como as uso, com intenção, como ferramentas e não como espelho do que devia ser a minha vida. Outra coisa que deixei foi de dizer sim por obrigação. Fui educada para ser prestável, para dizer sim, para não decepcionar. E durante muito tempo achei que se me explicasse melhor, se me ajustasse mais, se fosse mais complacente e prestativa, toda a gente iria compreender ou aceitar-me. Mas havia um custo silencioso nisso tudo. Cada sim que não vinha do coração deixava um bocadinho de mim para trás. Aprendi a tomar o meu tempo antes de responder, a perguntar-me, quero mesmo isto? Porque se a resposta não é um sim claro, então é certamente um não. Há uma liberdade enorme em perceber que nem toda a gente nos vai compreender e isso não significa que estamos errados. Também deixei de acreditar que ocupada era o mesmo que ter valor. Estás muito bem para a tua idade, como consegues fazer tudo? Estes elogios à ocupação alimentam o nosso ego e mantêm-nos presos à ideia de que temos de funcionar assim para ser valorizados. Esta foi uma confusão que me demorou tempo a desfazer. Perceber que ocupada não é o mesmo de realizada, cheia não é o mesmo que plena. Então comecei a medir os meus dias não pelo que fiz, mas como me senti. E isso fez toda a diferença. Há mais 3 coisas que deixei e as últimas foram talvez as mais difíceis. Deixei de pôr as minhas necessidades no fim da lista. Cuidar dos outros antes de cuidar de mim não era generosidade. Era um padrão tão antigo que nem via. Isto acontece com muitas mulheres, sobretudo com muitas mulheres que cresceram a cuidar, a nutrir e a pôr os outros em primeiro. Depois dos 40, o meu corpo tornou-se mais claro naquilo que precisa e aprendi que não consigo dar aquilo que não tenho. Cuidar de mim primeiro não é egoísmo, é sustentabilidade. Não se trata de grandes gestos, é acordar e perguntar o que preciso hoje e levar isso a sério. Também deixei de pedir desculpa por precisar de descanso. Durante anos, descansar parecia-me um luxo que precisava de ser justificado. Estou cansada porque trabalhei muito,
como se o cansaço precisasse de mérito para ser válido. Depois dos 40, fui percebendo que o descanso não é uma recompensa, é manutenção fundamental. O teu corpo não precisa de ganhar o direito a parar. Então parei de pedir desculpa ou de dar desculpas e comecei simplesmente a parar. Finalmente a última, deixei de adiar viver para quando tivesse tempo. Quando me reformar, quando os filhos crescerem, quando terminar este projeto, já te apanhaste a dizer isto. O tempo que esperamos raramente chega da forma que imaginamos e enquanto esperamos, a vida passa em piloto automático. Então decidi que o momento de começar a viver mais devagar era agora. Não com grandes mudanças, com pequenas escolhas diárias que me lembrem que estou cá, presente, nesta vida. Uma caminhada lenta na natureza, observar um pôr do sol, desfrutar de um café com calma. Antes de terminar, quero deixar-te um convite simples. Pega num pedaço de papel ou num bloco de notas e escreve qual é a coisa que estou a carregar há mais tempo e que já não é minha. Não tem de ser grande, pode ser uma obrigação, uma comparação, um ritmo que adotaste por hábito e nunca questionaste. Escreve e pergunta-te: o que mudaria na minha vida se começasse a soltar isto, devagar? Partilha comigo nos comentários. Há uns anos li uma frase que me ficou profundamente: tudo o que custa a tua paz é demasiado caro. E acho que só depois dos 40 comecei realmente a perceber o verdadeiro significado disto. Largar não é desistir. Largar é escolher com mais cuidado aquilo a que dizes sim. Depois dos 40 temos esse direito. Aliás, temos esse direito toda a vida. Mas esse privilégio da clareza vem sobretudo com a experiência. Se este vídeo te ressoou, convido-te a subscrever o canal. É aqui que partilho reflexões e práticas para quem sente que o ritmo do mundo já não faz sentido da mesma forma, especialmente depois dos 40. E talvez queiras também ver este vídeo, onde falamos sobre recomeçar depois dos 40 sem largar tudo. Obrigada por estares desse lado, até ao próximo vídeo.